Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão tão bem? Meu nome é Pedro, sou aluno do terceiro ano do ensino médio do Colégio Monte Sinai e hoje, galera, estou aqui com o meu grupo para falar sobre obras clássicas, sim, e a gente escolheu uma delas que é o Conde Drácula. Sim, a gente vai falar sobre o Conde Drácula, né, umas obras bem conhecidas, e eu vou ficar a falar sobre as obras e a literatura. Sim, pra gente começar a falar da literatura, das obras, a gente tem que falar do autor, certo? Pra vocês que estão vendo esse cara aqui, esse é Bram Stoker. Bram Stoker, ele nasceu em 1847, na Irlanda. E por aí, já em 1890, ele começou a trabalhar com romance e terror gótico, que foi aí que fez as suas obras ficar renomadas e grande influência tanto para literatura e cinemas de horrores até nos dias de hoje. E a sua obra ela foi publicada em 1897. Durante esses 7 anos após a sua obra ser publicada, ele se aprofundou, ele mergulhou mais em histórias de vampiros e histórias folclóricas europeias, certo? E já nisso daí, já em relevância que ficou maior, foi o ensaio da autora Emily Gurry, de 1885, onde ficou conhecido, ficou chamado sobre as superstições da Transilvânia. E agora iremos falar sobre a literatura, a obra de Drácula, né? Que é essa daqui que vocês estão vendo, a mais conhecida que foi vista, né? Bem conhecida, e recomendo assim, né? Sugiro que vocês possam ler se vocês tiverem essa oportunidade. E bora lá. Cara, a gente começa com essa obra de Drácula com um advogado Jonathan Hawker, que ele vai para Transilvânia para o pedido de um cliente para mudanças para Londres. Aí tudo certo, né? Enquanto Jonathan, ele é deixado como um prisioneiro num castelo Transilvânia com as noivas de Drácula. Enquanto isso, o Conde Drácula, ele sai do castelo e parte para a Inglaterra a bordo com o navio mercante The Mary. Enquanto nisso, eles acabam encalhando o navio em uma região chamada Wirby. Enquanto Mina Murray, a noiva de Jonathan, ela está passando as férias com a sua amiga. Bom, enquanto a amiga de Murray, que no caso seria Lucy, ela é atacada por Conde Drácula. E assim ela fica doente. Enquanto Van Helsing, que era um antigo professor de amigo de Lucy, o John Sword, ele acaba analisando a situação de Lucy e acaba determinando do que se trata. Após o retorno de Jonathan, após sair com vida, né, depois daquela situação no castelo em que ele estava, ele vai em um hospital chamado Budapeste, e já Jonathan e o grupo, né, que estava se organizando, do que já sabia do que se tratava, eles se unem para pôr um fim em Conde Drácula e também no Castelo de Morte. Bom, após isso daí, Jonathan ele consegue escapar do castelo e assim ele acaba tendo seu retorno e ele vai em um hospital chamado Budapeste, se recuperando. Então, aí ele se reúne com um grupo, né, onde estava ele, o Van Helsing e também o Johnny, né, para dar um fim em Conde Drácula e por fim o Castelo de Morte. Então, rapaziada, o Pedro falou um pouco aí sobre a obra literária de Drácula e eu vou falar um pouco aí sobre algumas obras que o livro Drácula inspirou. Um deles foi o Romance de Salem, feito por Stephen King, que eu não preciso nem dizer, né? Quem é Stephen King? Se você não sabe quem é Stephen King, rapaz, precisa ler um pouco de livro, né? Stephen King, pra você que não saiba, é um dos grandes escritores aí da época, né? Que vemos hoje vários filmes, principalmente de terror, que foram adaptações dos livros deles. Vou falar 3 aqui, que é Doutor Sono, O Iluminado e Tinha Coisa, né?
Infelizmente, isso na área de livro não é muito a minha praia, mas se você quiser ter alguma dúvida sobre algum livro do Stephen King, né, pode falar com o roteirista, né, o Joaquim, né, que é o cara especialista em Stephen King, já leu 300 livros sobre ele, mas eu vou falar um pouco sobre o que conta a história, né, de Romances Além de Stephen King. O livro conta a história de um escritor que retorna após anos à sua terra para acertar questões mal resolvidas do passado, que também conta com uma figura misteriosa em sua trama, Kurt Barlow, e se muda para a cidade de Salem com a intenção de abrir uma loja. Saindo da parte de livros literários, eu vou falar um pouco sobre duas obras cinematográficas, que é Nosferatu e Drácula de Bram Stoker. Eu vou falar um pouco primeiro sobre Nosferatu, que é um filme de 1922, dirigido por F. Murnau, né? Quase falei o nome errado. E conta a história do corretor de imóveis Hunter, que precisa vender um castelo cujo proprietário é um excêntrico conde Ralph Orlok. O conde, na verdade, é um vampiro milenar que espalha o terror na região de Bremen, na Alemanha, e se interessa pela mulher de Hunter, ou seja, o cara tá ali que além de mais é vampiro, né? O filme, ele dividiu opiniões, é um filme que envelheceu muito mal pra época, né? Pra nossa época, então se você for assistir, você vai ver que a qualidade não é bem duvidosa. Mas é um filme que se você puder assistir, né, como eu não sei se tem dublado, né, principalmente por ser um filme muito antigo, mas é um filme muito aclamado pela crítica. Tem notas ali positivas no Metacritic, né, que a gente é um grande coisa ali que a gente pode ver de filmes. Então ele tem ali uma base de 78 de crítica, dos críticos, né, e 7.5 do público, né. Ou seja, é uma nota muito boa para um filme de 1922. Agora eu vou falar só que antes de falar sobre o Drácula de Bram Stoker, eu vou falar um pouco sobre a obra Nosferatu, né? Que teve alguns problemas e eu vou falar o porquê a obra Nosferatu não se chama Drácula, né? Porque como que é uma adaptação de Drácula se não tem o mesmo nome, né? Um dos principais motivos para isso é porque o filme Nosferatu não teve autorização da família de Bram Stoker para poder ter o mesmo nome ali dos personagens e o mesmo título. Então eles tiveram que mudar. Mas tem um filme, como eu falei, que tem sim o nome Drácula, que é dirigido por Francis Coppola, né? Um dos meus diretores preferidos, eu tenho que falar, né? O cara fez Poderoso Chefão Parte 1, Parte 2 e Parte 3. São filmes muito queridos por mim. Por mim é uma obra clássica, tá ligado? Se você não assistiu o Poderoso Chefão, por favor, assiste. É muito bom os 3 filmes. O terceiro é meio duvidoso, mas é muito bom. Só que, e Apocalipse Sinal, né? Não cheguei a assistir, mas é um grande diretor. Fez muitos filmes bons. Então, ele fez aí o Drácula de Bram Stoker, que é um filme de 1992, né? Que é de longe o mais fiel ao romance, mas que fez uma releitura bastante interessante em seu personagem Drácula. Já que aqui eu transformo um personagem trágico e romântico, que o filme começa mostrando o passado do personagem, retratando ele como um guerreiro e que tem ali um dos motivos é que sua esposa se suicida após passarem a ele uma falsa informação de que ele morreu, né? Então é um filme que, assim, não é um filme que dividiu opiniões, não é um filme tão aclamado pela crítica, tem ali 58 de porcentagem ali no Metacritic, mas é um filme que agradou sim ao público. Então, se você quiser assistir, eu não cheguei a assistir, mas é um filme que parece bastante interessante ali sobre uma obra clássica, né? Então, esse foi mais ou menos o nosso trabalho aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu pude falar um pouco aí sobre algumas obras, né, que esse livro, que provavelmente não, faz parte da nossa obra, que influenciou outros livros, né, aí que a gente tem hoje, filmes também. A gente vê muito filme, vamos ver, por exemplo, o Hotel Transilvânia também. A gente vê eles usando o nome Drácula, ou seja, é um livro que influenciou a cultura pop todinha, né? A gente vê, quando você fala vampiro, a gente já lembra de Drácula, porque ficou eternizado, né, o nome Drácula. Então a gente pode falar um pouco sobre isso, né, sobre a obra dele. Espero que vocês tenham gostado, e é isso.